eu tenho vários colegas aqui, é uma cidade que eu tenho um afeto particular, porque uma das minhas filhas nasceu aqui numa época que o governo plantava uma árvore para cada criança que nascia na cidade. Então eu tenho uma conexão... Depois cortaram? Não, espero que não. Mas então eu tenho uma conexão muito forte com o Rio Claro e é um prazer conversar um pouquinho sobre o que eu tenho feito e trocar experiência com vocês aqui, tá? Eu trouxe esse tema das transições socioecológicas e eu vou contar um pouco da minha trajetória como pesquisador dentro desse tema e para onde a gente está tentando direcionar os esforços agora, tá bom? Acho que é mais uma conversa, se alguém quiser interromper durante a fala, acho que não sei se pode, mas acho que da minha parte está tudo bem, pode ser assim, tá? Então vamos lá. Eu tenho trabalhado um pouco no PPBio, que é o Programa Brasileiro de Pesquisa em Biodiversidade, também no PELD, Programa Ecológico de Longa Duração. Principalmente a gente tem trabalhado no Pantanal, mas tem colaborado com colegas de outros biomas também. E parte da minha experiência que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com ter participado como coordenador, né, desses programas. Então vamos lá. Esses conceitos não são tão comuns para a área biológica, mas eu acho que eles são extremamente relevantes para a gente pensar alguns desafios que a gente tem no navegar nos sistemas socioecológicos, né? Que são... Isso não quer dizer que o mundo é assim, mas é uma forma de ver o mundo e uma forma de experienciar o mundo cada vez mais comum assim, no nosso dia a dia, que é experienciar um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou frágil, ansioso, não linear e até mesmo incompreensível, dependendo da dimensão que a gente aproxima nessa conversa. Eu gosto desses termos de tratar eles de uma forma conjunta, porque alguns dos desafios que a gente tem passado hoje, principalmente nas questões de sustentabilidade das transições de sistemas socioecológicos, eles permeiam esses conceitos. E eu vou tentar mostrar um pouquinho disso e apresentar alguns dados para vocês sobre isso. Principalmente no que tange a pensar um mundo não linear, como planejar respostas para as questões que muitas vezes são não lineares e são difíceis de prever e etc. Então, assim, talvez meu foco vai ser principalmente nessa dimensão aqui, desse mundo bunny, né? da não linearidade, um pouco da imprevisibilidade e do ganho de escala. As questões incompreensíveis eu vou talvez tangenciar mais para o final, mas aí acho que a gente pode já abrir para um debate, se é que a gente está vivendo isso ou não hoje. Então vamos lá. Eu vou tentar cobrir mais ou menos essas conversas aqui hoje, de uma forma bem rápida, né? A primeira delas é a gente não assumir que os sistemas humanos e sistemas ambientais, eles podem ser tratados de forma independente. Parece uma mensagem meio trivial demais, mas ela ainda é necessária, me parece. A outra é que não assumir que as interações entre as pessoas e os sistemas ambientais, elas seguem algo muito previsível e são respostas lineares. E também não assumir que existem significados e valores na natureza independentes daqueles que nós atribuímos a partir das interações que vivemos. E eu vou contar um pouquinho mais sobre isso do ponto de vista mais conceitual. E não assumir que as transições socioecológicas são mantidas ou elas são geradas principalmente por transições apenas tecnológicas e econômicas. Tem muitas outras questões de fundo que são importantes a gente conversar nas transições socioecológicas. Eu vou começar de um ponto de vista um pouco conceitual. Esse é o framework de fluxo, né, um pouco de interações e informações, preconizado pelo painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Ainda é o que está valendo, e provavelmente alguns de vocês já tiveram contato com isso, mas basicamente o que eu queria trazer para vocês que é o seguinte: esse framework, primeiro, ele é bem categórico, né? Assim, logo de cara dá para perceber isso, e ele assume então que o bem-estar humano e natureza são duas coisas que interagem, mas que compõem coisas independentes, né? E percebam que a flecha, ela vai de um fluxo que é da natureza para as pessoas, né? Isso é bem evidente aqui nesse... Parece uma coisa, um detalhe, mas não é um detalhe. A primeira desconstrução que eu queria fazer com vocês é que está tendo muito debate sobre isso. Será que isso aqui representa realmente uma visão de diferentes... que captura diferentes cosmologias nas relações entre as pessoas e a natureza?
Aparentemente não, né? Assim, primeiro, porque esse framework ele não captura a possibilidade de fato das pessoas serem partes e se sentirem partes da natureza, porque ele divide nesses dois elementos. E não só isso. Dependendo da cosmovisão, pessoas e natureza não são coisas distintas, e nem pessoas e outros organismos. A gente tem vários processos que são pensados como transmutações, né, principalmente nas comunidades indígenas da América do Sul, onde a pessoa pode, em algum momento, se sentir um outro organismo ou não. Enfim, não quero entrar em muito detalhe sobre isso, eu queria contar para vocês o seguinte. Essas ideias estão sendo bastante reformuladas, tem muita gente discutindo isso, provavelmente vão sair artigos agora no futuro tentando transformar isso em formas de espectros. Quer dizer, as relações, ou a ideia de pessoa e natureza está mais ligada a um espectro que, dependendo da cosmologia, vai se fundido ou vai ser mais diferente. Tipo, esse aqui é bastante eurocêntrico, então eu só queria chamar a atenção para vocês sobre isso, que quando a gente pensa em sistema socioecológico, uma das coisas é a gente entender bem em que cosmologia a gente está navegando aí quando pensa nisso. E além disso, percebo que essa seta vai da natureza para as pessoas, mas não das pessoas para a natureza. Por que não das pessoas para a natureza também? Com vários feedbacks positivos também entre as pessoas e a natureza, mesmo assumindo dicotomias, né, assim, entre esses dois sistemas. Mas é isso, eu queria trazer essa primeira reflexão, que era um pouco conceitual, e a gente tem trabalhado um pouco com isso. Eu tive o prazer de colaborar com os colegas da Universidade de Angers, da França, e a gente fez um estudo na região lá do Pantanal, tentando entender como que as pessoas percebem as áreas de remanescentes florestais nas suas propriedades, principalmente fazendeiros, tentando identificar possíveis serviços ecossistêmicos, né? Então, assim, as pessoas identificam uma série de serviços ecossistêmicos ligados à vegetação nativa nas suas propriedades, centenas de serviços ecossistêmicos, inclusive. Mas a questão aqui não é só isso. Não só os serviços ou os benefícios são importantes, mas como as pessoas também percebem desserviços ligados aos mesmos elementos. Uma floresta pode ser vista tanto em vários aspectos positivos quanto negativos, né? Então, até umas coisas um pouco contraditórias, mas somos assim, contraditórios bastante. Então, o que eu queria comentar com isso é que a gente pensar também não só como serviços, mas como desserviços ecossistêmicos, ou outros termos associados a isso, podem ser bastante úteis, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, para a gente conversar depois, talvez a gente tenha um viés meio cognitivo na hora de tomar decisões, e é muito desbalanceado em relação aos desserviços. Quando a gente tem um conjunto de serviços sendo reconhecidos, se tiver poucos desserviços, de vez em quando a gente toma a decisão baseada no desserviço. Eu vou falar isso, uma experiência minha, assim, por favor, depois a gente faz alguns cortes, mas isso é verdade. Bom, tá aqui. Esses dias na minha casa tem bastante árvore, aí começou a cair muita folha lá, e eu todo dia tenho que limpar. E eu lógico que eu reconheço umas dezenas de serviços ecossistêmicos ligados às plantas nas áreas urbanas. Mas eu comecei a pensar na possibilidade de cortar aquelas árvores, por conta de um desserviço, que é a minha manhã, toda manhã eu tenho que varrer lá, senão entope o negócio. Olha só, aí eu falei, nossa, pera lá, olha que interessante, eu estava sentindo aquele desejo, e eu fiquei contrabalançando com dezenas de serviços que eu mesmo reconhecia. Eu falei, olha, aqui tem um viés cognitivo interessante que eu preciso, de alguma forma, equilibrar para não tomar uma decisão de cortar essa árvore. Eu estou falando isso porque a gente talvez tenha que trazer um olhar mais balanceado dessas coisas na hora de tomar decisões e tentar entender um pouco como as pessoas tomam decisões, etc. Outra coisa que tem me chamado a atenção muito, assim, eu posso falar isso com total clareza, quando eu estudei na graduação e depois na pós, etc., eu ainda tinha na cabeça muito que os sistemas biológicos, eles são estruturados hierarquicamente, né, do tipo, nossa, do gene ao ecossistema, ou do gene ao planeta, blá, e tem essas coisas, são super arrumadinhas de forma hierarquizadas, e que os sistemas sociais também são assim, né? Tipo, eu tenho um indivíduo, depois eu tenho uma população, ou eu tenho uma família, depois eu tenho uma instituição maior, um país, sei lá. Gente, primeiro assim, que parte desses sistemas eles são bem arbitrariamente definidos, né? Assim, e alguns totalmente, por exemplo, o ecossistema, que nem faz parte de uma hierarquia, né? Mas mesmo aqueles que a gente assume como pertencentes a uma hierarquia, o que eu queria trazer para vocês é que as interações entre esses sistemas, por exemplo, sistemas sociais e sistemas ecológicos, assumindo que eles são coisas bem separadas,
as relações entre eles, elas podem se dar em diferentes níveis de organização. Tipo, uma instituição nacional ou global, ela pode interagir com o nível de estresse de um indivíduo fisiologicamente. Perceba que eu não preciso... Não é uma categoria supra de um sistema vai interagir com a categoria supra do outro. Essas interações podem acontecer nos diferentes níveis. Então, eu acho que isso aqui pode ser útil também para a gente ir movimentando o nosso pensamento de sistemas que são extremamente hierarquizados, como aquela ideia ali de um sistema socioecológico que ele como posso dizer, um dentro do outro, são complementares, mas são encaixados, enquanto que sistemas que também separam ecossistemas e sociedade de forma dicotômica, por exemplo, do IPBES, ele é um sistema que separa as duas coisas. Tudo bem que isso ajuda a gente operacionalmente a entender as relações, ajuda, sim, não estou questionando isso, mas talvez a gente vai caminhando para sistemas que as relações dentro das hierarquias são mais fluídas do que a gente antigamente estava assumindo. Tá? Eu queria deixar essa mensagem também para a gente depois discutir. E sobre o funcionamento, e principalmente do nosso poder de previsão de algumas relações dentro desses sistemas, eu queria também trazer que, por bastante tempo a gente começou, o nosso olhar em termos de análise, etc., sempre buscava, de alguma forma, entender relações mais lineares, né, mais previsíveis, e graduais, de alguma forma, mas tem muitas evidências agora mostrando que essas relações muitas vezes são não lineares, o que torna um pouco a previsibilidade difícil de você saber até que aconteça. Né? Esse é o problema, na verdade, das relações que não são lineares. Você vai detectar muitas vezes quando ela aconteceu. E aí você, depende da escala, isso é um problemaço. Porque nós podemos estar dentro, né, da própria detecção da resposta. Então, pensar que vários sistemas podem responder de forma não linear, eu acho que é uma mensagem ainda relevante, mas nem todos os sistemas, nem todas as relações também se dão de forma não linear. Existe uma variação muito grande aí. Mas o que eu queria chamar a atenção também é que sistemas que respondem de forma não linear, existem mensagens importantes para a gestão, né, para tomadas de decisões a partir daí, que basicamente é uma mensagem bem simples. Né? Se o sistema ele responde de forma não linear, se eu detectar a faixa onde está tendo esse efeito de colapso, ou de mudança drástica, ou de não proporcional, eu posso atuar na gestão ali, evitando isso, né? Desde que eu saiba onde que ele acontece. Mas você tem sistemas que não são tão lineares, alguns que nem respondem dessa forma, mas mesmo esses que não são, como esse caso 2, esse caso 2 aqui, se a gente tiver que tomar decisões ali, imagina que aquilo ali é desmatamento e ali é perda de espécies, e você não tem uma disruptura. Onde você vai estabelecer a sua tomada de decisão? Até onde você pode? Então, nesses sistemas, as decisões muitas vezes têm que ser coletivas e em acordos. Né? O nosso acordo é que não deve passar dali. Né? É um pouco mais difícil de tomar decisões quando são assim ou quando são coisas mais graduais. Mas, de qualquer forma, existem ferramentas que nos permitem fazer isso. Então, assim, existem várias formas de resposta e a gente ainda sabe muito pouco sobre elas, principalmente, inclusive de interações entre elas. Mas existem muita gente interessada nisso. Né? Aqui é só um exemplo de uma abordagem de olhar os limiares numa escala global. Né? Essa é uma abordagem que é tentar entender o planeta como um sistema com limites, né? Com boundaries, com bordas, e as variáveis não ultrapassar determinados limites, né, de colapso. Os últimos trabalhos sobre essa abordagem têm demonstrado que a gente já ultrapassou alguns limites, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, mesmo essas abordagens que inicialmente eram mais biofísicas, né, planetárias, mas biofísicas, agora elas estão trazendo outras dimensões, por exemplo, de justiça, equidade, até porque quando você ultrapassa limites, algumas pessoas vão ser mais impactadas do que outras, e reconhecer isso dentro do sistema é importante. A gente não estava fazendo isso no passado, mas agora cada vez mais. Esse é um trabalho recente, né, publicado sobre a Amazônia, que tem um debate muito forte na Amazônia sobre se é que a Amazônia responde como um único sistema de forma não linear, né? Quer dizer, será que determinado
você ultrapassar determinado limite de mudanças na Amazônia, você chega a um limiar que depois disso a coisa muda com uma velocidade desproporcional. Então tem muita coisa acontecendo sobre isso, e esse trabalho é interessante porque ele levanta a possibilidade de que talvez algumas coisas, depende da escala, depende da variável, as respostas são mais lineares e graduais, e outras podem ter um efeito não linear, mas não colocar tudo isso no mesmo pacote, né? Vai depender da região, pode ter alguma diferença regional e não uma resposta única da Amazônia, né? Então, sim, isso está sendo feito, está sendo discutido. Acho que vale a pena vocês ficarem, quem não está acompanhando esse debate, acho que ele é muito rico. Porque as decisões que a gente tem que tomar, elas vão variar aí, dependendo de como os sistemas respondem, né? Eu vou trazer um pouquinho do que a gente tem feito lá pela região do Mato Grosso do Sul, Pantanal e borda do Pantanal. Do ponto de vista mais biofísico, alguns 10 anos atrás, a gente começou a tentar entender se, à medida que você vai desmatando as vegetações ao redor dos riachos, será que a biodiversidade responde de forma gradual ou responde de forma abrupta? E aí a gente teve evidências, por exemplo, aqui para libélulas, que em determinada faixa, lá depois dos 40%, 50% de desmatamento, nas zonas ripícolas, a gente tem respostas não lineares das comunidades de libélulas. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui não é nem esse valor, mas é o que está em torno desse valor. A variabilidade em torno do valor do limiar é mais importante do que o próprio valor. Porque, assim, vocês percebem que não adianta eu falar assim, não desmatem quando chegar em 40%, porque 40% é a média, mais ou menos, do limiar. Porque aí você já está na área de risco total. Você não pode entrar na área de risco do limiar, essa é a mensagem principal. Só que a área de risco ela vai variar dependendo do sistema. Eu vou resgatar isso depois, mas o que eu queria trazer aqui é mais ou menos assim. Alguns sistemas talvez tenham uma variabilidade em torno do limiar maior do que outros, né? Então, florestas em geral têm limiares um pouco mais curtos, assim, menos variados do que áreas abertas como cerrados, lugares assim, até por conta do histórico e da evolução dos sistemas. Mas é um debate aí que está vivo ainda, tá bom? Mas eu acho que o principal aqui é pensar em não chegar no limiar. A gente tem que pensar sempre numa precaução de não chegar na variabilidade onde o limiar pode estar dentro. E isso aqui também a gente publicou de um pouco mais recente, que a ideia é a seguinte: será que a gente consegue prever o limiar? Será que o sistema começa a dar sinais para a gente de que vai colapsar? Essa é a ideia. Talvez a ideia mais legal, mais atraente da gente tentar entender. E a gente fez uma revisão com dados de várias florestas tropicais, de vários grupos. A gente percebeu o seguinte, que não tem assim, um padrão de que todos os sistemas, antes do limiar, começam a dar sinais. E o sinal, pelo menos teórico, seria um aumento da variabilidade. Antes de você colapsar, um sistema colapsar, ele começa a variar muito, depois ele colapsa. E a gente analisou isso. Para alguns grupos parece que isso acontece, tipo anfíbios na floresta amazônica deu um sinal positivo disso, mas está longe da gente generalizar essas coisas. O sistema também começa a dar respostas mais lentas, tipo a recuperação do sistema começa a ficar mais lenta antes dele colapsar. Isso é teórico, dá para fazer muita coisa ainda tentando ver se isso funciona ou não. A gente também testou isso para mamíferos, perda de vegetação nativa, se algumas espécies têm limiares ou não. É lógico que existe um pouco de convergência nos resultados, mas existem alguns grupos mais sensíveis do que outros. Aqui é só para ter uma ideia, no eixo X ali é perda de vegetação e no Y é composição de vários grupos, né, insetos aquáticos, anfíbios, mamíferos. E a gente detectou que existe mais ou menos uma coisa meio padrão ali entre 30% a 60%, onde as respostas são não lineares. Isso é útil para várias coisas de gestão, mas existe uma variação muito grande também em torno desses valores. Tá? Então, sem número mágico, por enquanto, seria útil ter um número mágico, mas isso não acontece. E não acontece também para os ambientes aquáticos no Brasil, e a gente calculou isso para vários biomas e viu que não... Existem números orientadores que podem servir de políticas públicas gerais, mas não que existe um valor único para todos os sistemas. Tá? Indo um pouquinho além da questão biofísica, mas ainda mais voltado para o biofísico,
Esse aqui é um estudo que a gente desenvolveu no Pantanal, que assim, o Pantanal, ele tem as nascentes estão fora, né? Estão na bacia, o Pantanal é a região mais plana da bacia. Então, os riachos que vêm trazendo sedimento para o Pantanal, em geral, eles vêm trazendo para um tributário principal, e depois, quando chega na planície, esse tributário ele se abre num leque, que a gente chama dos leques aluviais. Os maiores do mundo estão lá, inclusive no Okavango, no Pantanal e tal. Aí o que acontece é assim, gente, quando você vem trazendo sedimento, existe um gargalo, um ponto tipo, que controla o sistema. E quando vai enchendo de sedimento, ele pode mudar a direção do rio e aí você tem um efeito numa paisagem enorme, que estava aquática, ela vai começar a ficar mais terrestre e vice-versa. Isso faz parte da dinâmica. Só que quando você muda o nível de sedimentação por desmatamento, alguma coisa, você pode aumentar a velocidade que o leque muda. E aí, quando tem esse efeito, você tem um efeito socioecológico gigantesco. Porque as pessoas estavam lá produzindo gado, por exemplo, daqui a pouco sua propriedade, em um ano, está cheia. Então, assim, voltando para o tema da conversa, existem em alguns sistemas alguns controles que mudam o estado do sistema muito rapidamente, tá? Tanto sócio quanto ecológico, né? Porque aí você tem um impacto econômico, você tem um impacto nas famílias, você tem um impacto no valor da terra. Imagine o que acontece quando você vê a água enchendo na sua propriedade e mudando completamente o sistema. Perceba que isso tem implicações em como a gente pensa áreas protegidas, tem implicações em como a gente pensa negócios de carbono ou negócios de biodiversidade, ou qualquer coisa que vocês imaginarem. Mas essa é uma das imagens que eu acho uma das mais inspiradoras para pensar transições de sistemas socioecológicos, né? Que os sistemas socioecológicos, eles transicionam, mudam de uma forma não linear, de uma forma... Eles podem mudar de formas muito graduais, né? Mas quando a gente deseja coletivamente que os sistemas mudem de forma não gradual, por exemplo, mudanças climáticas é algo que a gente, aparentemente, como sociedade, desejamos mudanças energéticas, ecológicas, etc., de uma forma não linear, né? A gente não quer que isso vai assim, de infinito, mudando devagarzinho, porque aí a gente não vai conseguir dar respostas na velocidade que os sistemas, as mudanças climáticas estão exigindo, certo? Então, a gente espera fazer mudanças mais rápidas. Só que mudanças mais rápidas, elas também demandam algumas peculiaridades, assim, pelo menos teóricas, que é assim, a gente tem que ter um alinhamento entre os sistemas para isso acontecer de uma forma mais rápida. E então, um sistema só muda rápido se a parte social, ecológica, as instituições, a legislações, a tecnologia, tudo isso se alinha, senão é difícil de mudar. E isso talvez acho que é a mensagem mais importante dessa fala de hoje. Assim. Se vocês pensam em grandes transições, em participar desses processos, é importante perceber que os sistemas precisam se alinhar, inclusive nós, né? Senão isso não acontece na velocidade que a gente gostaria, pelo menos socialmente, parte de nós, sei lá. Tá? E a manutenção da mudança também vai depender desse grau de alinhamento dos entes que participaram dessa mudança. A gente tem também, eu estou dando alguns exemplos de estudos que a gente tem feito lá pelo Pantanal, talvez algum de vocês possam se interessar em colaborar com a gente. Não, né? E alguns estão nessa interface um pouco mais socioecológica. Esse aqui é um deles, que a gente está trabalhando com aquela perspectiva de saúde única, né, que é de forma muito simplista, a saúde de um ponto de vista mais integral, imaginando saúde das pessoas, saúde dos animais silvestres, domésticos, e da biodiversidade como um todo de um sistema, né? E aqui a gente então trabalhou sobre como as pessoas percebem as suas interações no Pantanal com a biodiversidade, principalmente animais, mas a gente tentou entender, será que diferentes atividades humanas, grupos, né, de pessoas interagem com diferentes espécies, e será que homens e mulheres também interagem com diferentes espécies? E quais são as implicações disso para a saúde pública, por exemplo? Então, de modo bem geral também aqui, o que a gente encontrou foi o seguinte, que quando a gente olha pessoas que vivem na margem dos grandes rios, são basicamente pescadores, e pessoas que moram em áreas mais de assentamento, baseadas em agricultura, elas diferem bastante
nos grupos que elas interagem, ou que percebem, pelo menos que elas relatam que interagem. No caso de mulheres e homens, quando a gente olha para os ribeirinhos, a diferença é muito pequena. As mulheres e os homens interagem com as mesmas espécies. Quando a gente olha para os assentamentos, a diferença é muito maior. Em parte por conta das atividades que são separadas entre homens e mulheres, é mais gritante a diferença nos assentamentos. E as mulheres interagem, por exemplo, mais com aves domésticas do que os homens. Os homens dão mais manejo do gado, interagem com outras espécies. E o risco geral, tá? de alguma doença zoonótica de poder pandêmico ou transmissível respiratório por aves migratórias, por exemplo, se dá muito mais no canal das mulheres ali, porque elas que estão ali no dia a dia cuidando dos patos, das galinhas, que interagem com aves migratórias no Pantanal, que aí são dezenas de espécies, né, que chegam lá no Pantanal. Então, isso é importante para a gente desenhar políticas públicas, para entender também como que as interações variam dentro dos grupos sociais e também gênero e tal. Tá? E como são... Imagine nesse caso, né, a via de risco, dependendo da doença, vai se dar mais pelas interações das mulheres ou dos homens. Você pode, então, desenhar intervenções um pouco mais acertadas do ponto de vista de saúde pública. Tá? Aqui também a gente tentou entender um pouco como seriam os efeitos casados, que a gente chama de efeitos compostos, né, impactos compostos na saúde das pessoas, conectando catástrofes, por exemplo, os grandes incêndios do Pantanal e também Covid, né, porque essas coisas interagiram, né, em 19 e 20, aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo, né, os grandes incêndios e Covid. E então o que a gente detectou é que o aumento da emissão de partículas teve um efeito marcante no aumento das doenças respiratórias no Pantanal e que agravou os casos de Covid, principalmente de idosos e de crianças, que já são os grupos mais vulneráveis. Então, quando a gente pensa em efeitos não lineares, efeitos catastróficos ou sinergéticos, a gente tem que imaginar que cada vez mais que os impactos podem ganhar escala de uma forma muito disruptiva e até imprevisível, quando eles interagem, né? E esse é um caso clássico aí, né, da pandemia interagindo com muitos outros impactos. Mas quando a gente pensa também em transformações socioecológicas, é super importante a gente entender um pouco melhor como que as pessoas tomam decisões, quais são as motivações, quais são as intenções delas, né, em termos de mudanças. Né? Isso eu acho que é um erro que a gente ainda comete bastante na academia, assim, onde a gente imagina algumas soluções para as coisas e tenta chegar nas comunidades, etc., achando que eles vão adotar determinadas ideias e tal, sem co-construir com as comunidades essas mudanças. E nesse caso aí a gente usou uma abordagem da área de psicologia social, está mais enraizada na teoria de comportamento planejado, que é tentar entender quais são os grandes construtos que influenciam a intenção das pessoas de tomarem decisões em termos de boas práticas. Nesse caso eram os fazendeiros no Pantanal, a gente queria entender quais são os grandes construtos que influenciam as intenções de mudar práticas buscando certificações orgânicas e coisas desse tipo. E aí o que a gente, de modo geral, também detectou aí é que construtos ligados a atitudes que tem a ver assim, com custo-benefício, né? São coisas que influenciam demais a pessoa tomar uma decisão em direção a vou mudar meu comportamento, porque isso vai me dar um retorno. Tá? Então, esse construto, pelo menos para os fazendeiros que a gente estudou, é mais importante do que, por exemplo, o controle social percebido, que é como que a pessoa percebe a relação com os demais em termos de controle. Tipo, se os meus amigos toparem, eu também topo, ou... Esse é um outro construto de decisão. E também tem um outro que é importante, mas que não foi mais aí nesse estudo, que é o quanto que a gente percebe que pode fazer a mudança. Então, eu posso até desejar fazer uma mudança, achar que aquilo ali tem um custo-benefício, mas falar, mas eu não tenho, não me sinto capaz de fazer essa mudança. Então, esse é um outro construto importante, que não foi, no caso da certificação orgânica,
com o que prevaleceu, tá? Por que eu estou falando isso? Porque entender quais são as intenções, ou o que mais influencia as intenções das pessoas, ajuda a gente também a desenhar programas de conservação com mais chances de resultado, tá? A gente também tem mapeado fluxos de informação entre as pessoas durante catástrofes, né? Então, aqui basicamente a gente pergunta para as pessoas, durante um grande incêndio, ou durante uma grande enchente, ou quem você buscaria, né, para te ajudar? E aí, então, em grande parte das pessoas, pelo menos no Pantanal, as comunidades que vivem em áreas um pouco mais afastadas, relatam que elas buscariam apoio, né, do bombeiro, ou do prédio-fogo, ou de algum órgão ambiental. Alguns buscariam seus vizinhos, né, ou alguns buscariam informações junto à igreja. Então, é importante entender esses fluxos e quanto que eles estão compartimentalizados, porque nas horas das catástrofes, se o sistema não está bem azeitado, bem conectado, as pessoas podem inclusive nem chegar o suporte por não ter fluxo de informação, tá? E a gente também tem trabalhado com formas de cooperação entre grupos, né? Então, fazendeiros, comunidades tradicionais, governo, como que eles interagem durante catástrofes, por exemplo, dos grandes incêndios. Isso é interessante porque detecta que, dependendo da economia, né, dos fazendas, você tem uma certa autonomia, né, ou pelo menos ele percebe uma autonomia em relação ao governo ou ONGs ou outros grupos durante as catástrofes, enquanto que comunidades tradicionais dizem, eles pelo menos relatam uma necessidade de apoio maior de outros grupos, de uma diversificação de apoio, né. Então, são questões úteis para a gente desenhar melhor as respostas frente às catástrofes e o manejo também integrado do fogo. Já estou finalizando aqui, já abro para a gente conversar. Esse é um tema que eu acho cada vez mais relevante para a gente pensar a conservação no Brasil e as transições socioecológicas, que é o teleacoplamento, né? Teleacoplar quer dizer, assim, também de forma bem genérica, quando decisões ou coisas que acontecem distantes, elas influenciam diretamente no local, mesmo tanto disso. Por exemplo, a grande parte das nossas fluxos econômicos nos conectam com outros países bem distantes, e as decisões lá de consumo impactam muitas vezes aqui nas mudanças de uso da terra, na velocidade que as coisas acontecem aqui, certo? Então, dependendo como o Brasil desenha as suas relações internacionais, etc., isso tem um efeito gigante no que acontece nos territórios, tá? E entender isso também é importante, e a gente tem feito isso um pouco lá no Pantanal. Aqui é só um dos estudos de teleacoplamento, que é assim, quando acontece um grande incêndio, qual é a onda econômica e como que ela se espalha pelos outros estados, né? Porque tem hora que a gente fica pensando, não, aquilo ali aconteceu naquele lugar e o impacto é só lá, mas quando você faz uma modelagem e vê o efeito econômico, ele vai se espalhando. Quando a gente fez o efeito a modelagem dos incêndios de 2019 e 20, o que aconteceu é que impactou demais o estado de São Paulo, Paraná, etc., economicamente, inclusive pela compra de material desses estados, né, para reconstruir estruturas e coisas lá no Mato Grosso do Sul. Então você tem um efeito muitas vezes que é até positivo na economia dos outros. Bem complexo esse negócio. E com o grupo da Renata Libonati lá do LASA, no Rio de Janeiro, também tenho participado de alguns estudos que acho que é um privilégio participar desse tipo de trabalho com o pessoal da meteorologia e do clima, que são os efeitos, por exemplo, dos incêndios na emissão de partículas e como que essas emissões de partículas se deslocam para outros estados, por exemplo, São Paulo, tendo um impacto na saúde pública gigantesco, né? Então, por exemplo, a gente detectou aqui que parte da mortalidade de pessoas com agravamento da poluição atmosférica em São Paulo é bastante explicada em determinados períodos pelas partículas emitidas no Pantanal, né? Então, isso mostra quanto que a gente tem que planejar o manejo de forma territorial, integrada, o sistema de saúde também, sistemas ecológicos e tal. Então, acho que são mensagens importantes, relativamente recentes, e que têm desdobramentos em termos de manejo em políticas públicas.
A gente tem se movido agora para tentar mapear iniciativas, né? Então, o que a gente tem feito no Pantanal é mapear iniciativas que têm potencial para ganhar escala e fazer transformações positivas. São várias iniciativas, né? Isso não só no Pantanal, mas no Brasil todo. Então, só para citar algumas aqui, no Pantanal a gente tem iniciativas de carbono neutro, pagamento por serviços ecossistêmicos, manejo integrado do fogo, biocrédito, restauração, pecuária sustentável, assim vai, são várias pequenas sementes que estão ali, né, no território. O problema é o seguinte, gente, não é um problema, mas o desafio é como que as iniciativas, de novo, ganham escala. É super difícil uma iniciativa passar dos seus early adopters, que são as pessoas que primeiro adotam coisas e elas topam fazer coisas novas. É difícil sair dos 10%, dos 15%. Quem é do marketing, quem quer vender coisas também sabe muito bem disso. Que você tem sempre aquelas pessoas que começam a consumir, mas depois você sair dos 10%, 15% para ganhar escala é um grande desafio, tá? E na conservação também. Então, assim, são várias sementinhas que estão ali de projetos, pessoas interessadas e tal, mas como que você faz criar essa mudança de alinhamento para ganhar escala? Talvez essa é uma das áreas mais relevantes para a gente começar a estudar mais, quem está interessado em conservação. E tem algumas áreas emergentes que eu chamaria atenção aqui. Uma delas é a ciência da implementação, ciência da intervenção, ciência acionável. São áreas que a gente está agora cada vez mais trazendo para a ciência da biodiversidade, da conservação. Porque elas têm a ver com isso, como que a gente implementa coisas. Não basta só a ideia. Como que a gente sai dos early adopters, quais são os gargalos. E os gargalos, eles podem ser... A pobreza, tem muitos estudos sobre pobreza que tentam entender esses gargalos. Por que a gente não consegue criar um movimento de larga escala sair da pobreza? Então tem a ver com gargalos que são culturais, sociais, econômicos, tem várias coisas que são importantes identificar. Para finalizar, esse foi um estudo que a gente vai sair agora daqui a algumas semanas, que a gente tentou entender as mudanças que aconteceram no Pantanal a partir das grandes catástrofes de incêndios e quais foram as mudanças socioecológicas que aconteceram. Foram várias, gente, tecnológicas em termos de sistemas de monitoramento, foram criadas brigadas, a gente tem alguns milhões investidos em pesquisa, criou PELD, criou PPBio, rede do Ministério, muita coisa aconteceu. A gente pode chamar que a gente fez uma mudança transformativa em poucos anos. Tem leis de manejo integrado do fogo, uma série de coisas. A questão que eu queria deixar aqui para vocês é como que a gente mantém isso agora? Uma coisa é quando você cria. Vamos criar, vamos juntar, vamos. Como que agora mantém? E não só mantém, mas será que as redes que foram criadas por um tipo de impacto servem para outros? Talvez, né? Mas a gente não sabe disso ainda direito, se vai funcionar para outros. Por exemplo, será que as redes que foram criadas a partir dos incêndios também servem para inundações? Se acontecer inundações, a gente já tem estrutura social, capital social, etc., que serve para outras catástrofes? São questões em aberto ainda, mas o que eu queria chamar a atenção como último slide aqui para vocês é uma possibilidade importante da gente colocar na mesa aqui é assim, ó, as mudanças transformativas, elas podem ser impulsionadas por questões tecnológicas, mesmo por catástrofes ou por uma série de coisas. A manutenção das mudanças, ou mesmo ao ganho de escala, provavelmente envolve muitos aspectos afetivos. Porque as redes provavelmente foram construídas e as pessoas começaram a colaborar, a se conhecer, uma série de coisas, criando afetos, né? Positivos, negativos, mas criando afetos. E a manutenção das redes provavelmente vão se dar pela manutenção de afetos, principalmente positivos, entre as pessoas. Tá? Por último, eu sempre tenho recomendado esse livro, para quem não leu ainda, talvez vale muito a pena, que é de um psicólogo, né, do Dan, e ele trabalhou esse tema do por que pessoas que tinham uma determinada vida, de uma hora para outra a pessoa entra num círculo de desinformação, ou mesmo de fake news, que é difícil de entender, né? Porque, nossa, como essa pessoa de uma hora para outra aconteceu tudo isso na vida dela e ela agora está tão distante, inclusive
dos colegas que pensavam diferentes, etc. Né? Como que se dá esse fenômeno? Isso, lógico, não dá uma resposta categórica para isso. Mas, em parte, gente, parece que tem duas coisas importantes aí. Uma delas é, se a gente começa a viver num ambiente onde o impacto na nossa vida acontece com uma certa frequência, de forma imprevisível, sabe assim, nossa, eu não esperava isso. Tá, aconteceu. Não é que eu esperava, isso aconteceu. Várias questões imprevisíveis e muito impactantes isso acontecem na sua vida. E que você não consegue ter uma explicação muito razoável para isso. Pô, por que aconteceu isso comigo? Sabe, vocês nunca passaram por isso? Eu estou falando aqui que eu já passei várias vezes. Então, assim, aquilo predispõe você a talvez buscar explicações. E quando você encontra algumas meio fáceis, aquilo predispõe você a acreditar naquilo. Só que isso não basta. Se você começou a acreditar naquilo e se você é acolhido por muitas outras pessoas que também estão acreditando naquilo, mesmo aquilo sendo bastante incoerente, difícil de... Né? Mas aí a coisa mudou de patamar, porque aí você está no pertencimento de um outro grupo. E aí você vai defender o grupo, mas já não vai defender mais a ideia. Pode ser qualquer ideia, não importa. E esse fenômeno parece que está cada vez maior, assim, acontecendo com mais frequência. A questão é, nós da academia em geral, estou generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus, pode ser que vocês pensem diferente disso, mas nós tentamos combater desinformação ou mesmo fake news ou qualquer coisa assim com ondas de informação, argumentação, não é isso? Quando você pergunta para qualquer um de nós, o que você faria? Não, tem que ir lá falar, discutir, trazer mais informação. Depende do nível que a pessoa está distante já da informação, isso já não funciona mais. O mais importante é o acolhimento, o pertencimento e depois o argumento. É muito difícil para mim, como cientista, como professor, falar isso, na verdade, e reconhecer que isso talvez é onde a gente está errando mais. Porque a gente ainda continua mais na pegada do confronto, não que não seja importante, tá? Não é isso, mas talvez a coisa mais complexa do que a gente estava assumindo antes. E quando eu comecei a montar essa apresentação, eu estava montando na forma de quebra-cabeça. Vocês viram, tem uns slides lá que tem uns quebra-cabeças, né? Eu falei, olha, essa aqui eu trago um componente social para o quebra-cabeça ecológico, sabe aquelas coisas assim? E eu estava achando aquilo incrível de ficar montando minha apresentação assim. Mas depois eu fui ler um paper bem recente sobre sistemas socioecológicos, e aí o cara falou assim, olha, a ideia de quebra-cabeça é extremamente simplista, porque a solução ela é única de um quebra-cabeça, não é? As peças vão se encaixar e vão transformar numa figura única, previsível. E o Tangram não, esse jogo não. São as peças que você consegue transformar em diversas soluções distintas, partindo dos mesmos elementos. Então, talvez quando a gente começar a pensar em transições socioecológicas, é uma figura que faz muito mais sentido do que a do quebra-cabeça previsível e que basta encaixar os pedaços. Era isso que eu tinha para trazer e fico aí para trocar ideia. Desculpa que eu acho que eu me empolguei aí de falar. Então,